Doutor Leocácio Vinícius, que responde às perguntas dos nossos telespectadores. Bom dia, doutor Leocácio. Bom dia, Paulo. Vamos tirar dúvidas? Vamos. O Alfredo Maia, aqui de Fortaleza, pergunta sobre a prótese peniana. Ele disse que leu na internet alguma coisa sobre o assunto, que não ficou muito esclarecido. Por isso ele pede que o senhor fale sobre as indicações e os tipos de prótese peniana. Bom dia. Pois não, bom dia, Paulo. Bom, a disfunção erétil, Paulo, ela comete 50% dos homens após os 50 anos de idade, então, né? Eu estou na faixa. Então, assim, a metade dos homens depois dos 50 anos tem algum grau de disfunção erétil. Vamos lá. Isso é bom. Não são todos os homens, obviamente, né? Não. A metade deles tem alterações da função sexual, nas suas mais variadas formas e intensidade. Mas o indivíduo que tem uma disfunção erétil, que começa leve, geralmente ele deve ser tratado com medicação. Existem alguns medicamentos que são utilizados hoje, que têm efeito comprovado. E o mais importante, Paulo, no tratamento da disfunção erétil, é o controle dos fatores de risco. A disfunção erétil ela não tem uma causa só, ela tem fatores de risco. Então o indivíduo muitas vezes tem diabetes do tipo 2, ele tem hipertensão, ele tem alterações que precisam ser corrigidas. É isso que trata a disfunção erétil. Só que muitas vezes o paciente chega já com disfunção erétil grave devido a um não tratamento, não acompanhamento. Então esses pacientes às vezes não respondem à medicação, né? Aí a pergunta do telespectador, não responde à medicação clínica, né? Ele já está num grau de disfunção erétil, a lesão dos corpos cavernosos é muito intensa, então ele não responde a medicações. Então, uma das indicações é a colocação da prótese peniana. É isso, né? Que ele quer saber. Exatamente. Então, a prótese peniana é o procedimento definitivo, né? Existem dois tipos de prótese peniana. Doutor, vocês abrem o pênis da pessoa? Isso. É feito uma incisão... Com a pinça? Existe com bisturi. É feita uma incisão... Isso. É feita uma incisão entre o pênis e a bolsa escrotal, né? A incisão fica anterior, fica escondida, essa incisão não se vê, né? Porque fica na face anterior do pênis, o pênis fica caído. Então é feita essa incisão aí. Existem dois corpos cavernosos, né? A ereção se dá pelo enchimento desses vasos, né? Então, há uma dilatação, você faz uma dilatação, abre os dois corpos cavernosos, faz uma dilatação, existe um equipamento chamado de Velas Jäger, um equipamento que faz a dilatação, e você mede o tamanho do corpo cavernoso do indivíduo e coloca a prótese do tamanho do corpo cavernoso dele. É importante que as pessoas saibam que a prótese peniana não aumenta... Mas ela fica como se você estivesse constantemente em estado de ereção. Exatamente. Isso com a prótese semirrígida, porque, como eu ia falando, existem dois tipos de próteses. Tem a prótese semirrígida e a prótese inflável. Aqui no Brasil, 99% das próteses colocadas são próteses semirrígidas. Por quê? Por conta do custo, né? A prótese inflável é mais colocada nos Estados Unidos porque lá os seguros-saúde pagam. O seguro-saúde paga essa prótese, que custa R$40 mil, em torno de R$40 mil. Já a prótese semirrígida é uma prótese que está bem mais acessível, uma prótese que custa em torno de R$1.500 a R$2.500, varia de acordo com o tipo de prótese. Então, é uma prótese mais acessível à maioria da população, né? Então, essa prótese semirrígida, ela dá um alto grau de satisfação e é uma coisa definitiva. Raramente você precisa tirar, né? A complicação mais frequente, mais frequente, mas ocorre em 2% dos pacientes. Ejacula? Sim, o indivíduo, essa prótese corrige o problema de ereção, é outra coisa que precisa ser enfatizada. A prótese não corrige alterações de orgasmo, da libido, do desejo sexual, ela corrige o problema de função erétil, somente. Então o indivíduo continua ejaculando normalmente, se ele tem prazer, ele vai continuar tendo prazer normalmente, eles não corrigem, o indivíduo que tem diminuição da libido, né? O que tem ejaculação precoce, ele não corrige esse tipo de problema da sexualidade, ele corrige o problema da ereção apenas, mas é um procedimento definitivo, como eu falei, e que dá um alto grau de satisfação aos pacientes, né? Certo. Bom, o Ricardo pergunta sobre a impotência sexual. Nas últimas 3 semanas, ele disse que não conseguiu ereção 4 vezes. Disse que está passando por problemas no trabalho, ele quer saber se isso pode influenciar, pois ele nunca tinha passado por isso, broxar, né? Até tomou um conhecido remédio, mas não funcionou. Segundo ele, foi sono nele, ó. A sonolência não é um efeito colateral desses medicamentos usualmente. Mas assim, como eu falei, a disfunção erétil ela não tem uma causa só, Paulo, ela são fatores de risco. E uma das causas mais comuns, principalmente quando o indivíduo é jovem, que não tem aqueles fatores de risco, não tem diabetes, não tem pressão alta, é o fator psicológico. É o problema, às vezes, de relacionamento, é um problema que o indivíduo está passando, às vezes um desemprego, uma separação recente, né? O indivíduo fica muito abalado com todo o transtorno que houve.
E isso causa uma disfunção erétil momentânea, passageira, transitória. Então o indivíduo, muitas vezes, com a medicação, o que ele precisa é quebrar o ciclo. Porque quando o indivíduo falha uma vez, Paulo, realmente psicologicamente ele fica arrasado, né? Porque para o homem falhar é um absurdo. Ele vai para o fundo do poço. Então quando ele vai para uma próxima relação, ele vai ansioso. E o que acontece? A ansiedade libera... Com medo de falhar de novo. Com medo de falhar. Então libera a adrenalina na circulação. E a adrenalina fecha os vasos. E a gente sabe que o mecanismo de ereção é vasodilatação. Então, o que a gente tem que fazer nesse momento é quebrar esse ciclo vicioso, né? Trabalhar psicologicamente com esse indivíduo para que ele não venha a ter medo na relação, para que ele fique tranquilo. E aí, essas medicações que estão aí no mercado hoje, elas ajudam, porque ela dá uma certa grau de ereção e o indivíduo vai criando confiança e vai melhorando psicologicamente e vai melhorar a sua performance sexual. Tá bom, doutor. A outra pergunta quem faz, deixa eu ver aqui, é o Luiz Antônio da Silva. Ele pergunta onde é que o senhor faz suas compras. Não, essa aqui é para mim. Tá certo? Paulo, obrigado, viu? Doutor.